Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula então de estudos de comércio internacional. Falar aqui então conceito introdutório aqui, né, do que se trata esse assunto, o que nós vamos iniciar aí com a nossa matéria, beleza? Vamos lá então. Então, estudos de comércio internacional, como o próprio nome já deduz ali, né, nós vamos falar dessas trocas em que os países fazem, né, compra e venda, né, importação e exportação, que acontecem pelo globo, né, mais especificamente o Brasil, né, as importações e exportações relacionadas à nossa economia do país aqui, beleza? Então, primeiro, vamos ver o que nós vamos passar aqui por esse período na nossa matéria, né, o que nós vamos ver hoje aqui. Então, o que é o comércio internacional? O que leva os países a comercializarem entre si, né? Por que eles fazem isso? Qual a importância do comércio internacional para a economia de um país? Qual que é a relevância, né, para o país, essas compras e vendas fora do seu território? A teoria do comércio internacional e, né, por fim, os principais organismos internacionais aí do comércio. Então a gente vai ver aí, de modo resumido, o que se trata então essa economia, esse comércio internacional. Seguindo aqui. Então, o que é o comércio internacional? Então, aqui, pessoal, de maneira bem resumida, né, eu compactei aqui para vocês e vamos ler junto aqui. Comércio internacional são as operações comerciais entre países que estão em pleno desenvolvimento e é um dos responsáveis pela economia de um país. Portanto, ele gera um aumento das barreiras internacionais que ajudam a proteger o desenvolvimento de empresas locais e, dessa forma, representa uma grande parcela do PIB, o Produto Interno Bruto. Então, pessoal, o comércio internacional, como a gente já vem discutindo, né, falei com vocês na aula anterior, é um dos elementos principais aí, ou não é o principal, mas é um dos principais elementos aí da economia de um país, que propulsiona essa economia e faz com que nós tenhamos aí, né, um volume de negócios em termos de faturamento muito grande, né, e nesse caso o PIB aí, né, o Produto Interno Bruto, quanto é vendido de produtos nacionais, né, então o que é produzido aqui no Brasil, uma boa fatia e uma boa parcela do que é produzido aqui no Brasil, ou pelo menos do que entra, né, de finanças, né, o que entra de dinheiro no país, está relacionado então às nossas importações, entra e sai, né, as nossas exportações e importações que acontecem de modo geral. Então, comércio internacional, de modo resumido, são essas operações comerciais que acontecem entre os países. Mas aí a gente pensando no cenário brasileiro, né, o Brasil vende para todos os países? A gente tem autorização para vender para todos os países? Não, não vendemos para todos os países do globo. É claro que também vai muito de interesse, né, dos países procurarem a gente também para comprar os nossos insumos. A gente também não consegue comprar de todos os países, apesar de também vai muito do interesse do comércio local, né, por comprar produtos de diversos países, mas lembrar que existem as tratativas de livre comércio internacional, então o Brasil tem habilitação para vender e comprar de todos os países, mas isso tem uma série de outros elementos que a gente vai comentar, que são os tratados, que são os acordos feitos com os países, e aí é onde a gente entra na parte política, não política de partidos, mas de política de governo, né? Então, o que os governos fazem para poder melhorar então essas parcerias com os países do globo. Seguindo aqui então, o que leva os países a comercializarem entre si? Então, qual que é o principal pretexto aí, né, da gente comprar e vender para para os países do mundo aí, né? Por que a gente faz isso? Por que os países fazem isso? Então, seguindo aqui, ó, um país não é autossuficiente em tudo que precisa, portanto, exporta o que sobra e da mesma forma importa o que falta, consequentemente atendendo suas necessidades.
e diversidade de produção entre países com combinada, né, aqui tá separado, combinada com as vantagens em produzir com menos custos um produto de qualidade. Então vejam, dois elementos importantes aqui, né, que explica quase que de modo geral aí o motivo então porque os países comercializam produtos, né, entre si. Então o primeiro deles, talvez o principal, né, o mais importante, é justamente porque nenhum país é autossuficiente, ou por mais que ele tenha ali, por mais que ele seja que tenha uma boa parcela, né, de ser autossuficiente em tudo que precisa, ou até mesmo em tudo que produz, né, em todas as necessidades da sua população, sempre tem alguma coisa que ele pode ter ali com um produto de melhor qualidade, ou um produto que possa atender melhor a necessidade daquela população. Então, dificilmente um país vai ser autossuficiente. Pelo que eu me recordo, acho que não conheço nenhum país que seja autossuficiente. Existem alguns aí, né, com algumas filosofias, né, de governo, né, então alguns modelos de governos que tentam, então, ainda mesmo no século XXI, né, em 2021, tentam estabelecer ali políticas de economia autossuficiente, né, autossuficiente, mas no fim das contas nós estamos aí todos rodeados aí desse livre comércio e não é diferente para nenhum país. A gente está sempre precisando, seja até inclusive de um medicamento, a gente precisa de um país de fora, ou que eles precisam de algo daqui. Então, por esse, né, dos motivos de não ser autossuficiente, é que acontecem então essas comercializações, importações e exportações. Então, e aí o segundo trecho aqui, né, fala a respeito disso, da diversidade de produção. Então eu posso ter um produto bom aqui, mas existem outros que são dos mesmos segmentos, mas que têm uma qualidade diferente fora, ou talvez eles lá fora encontram aqui no Brasil produtos com uma qualidade diferente e que passam então a ter aí o interesse desse consumidor, desses compradores, né, desses consumidores fora do país. Haja visto os produtos que a gente exporta, e eu falo daqui a pouco, já falo com vocês quais são os principais. Alguns dos países que compram esses produtos do Brasil, eles também produzem em seu território, mas optam por comprar do Brasil, talvez pela atratividade ou pela qualidade, enfim. Então, pela diversidade de produção, é um segundo elemento aí que faz com que os países comercializem entre si. Seguindo aqui então, qual a importância do comércio internacional para a economia de um país? Então, o primeiro elemento aqui, né, a importância para a economia se deve a diversos fatores. Acima de tudo, o principal, que já foi citado acima, é a possibilidade de importar produtos não existentes no país e exportar produtos que sobra para outros. Então aqui, aquela história do escambo, né? Então eu compro o que eu preciso e vendo aquilo que me sobra, né? Essa é a principal regrinha básica aí, né? E isso serve também para o comércio internacional. Então, o comércio internacional dilui os riscos de atividades, permite a empresa seguir, né, comercializando mesmo com uma crise econômica interna do país. Então aqui, pessoal, essa também é essa seria aí uma das grandes diferenciais, né, para aquelas empresas que começam a exportar o seu produto, e esse é como a gente poderia dizer aqui, a menina dos olhos, né, das empresas, aquelas que conseguem exportar os seus produtos aí. Porque mesmo em épocas de crise, mesmo em tempos de crise econômica interna no seu país, aquela empresa que consegue exportar os seus produtos, ela tem um diferencial muito grande, né? Ela consegue, ainda mesmo com toda a crise, ela consegue ter ali vantagens competitivas, né? Fazer com que o seu produto ou a sua empresa continue sendo rentável, né? Apresentando lucro, justamente por conta de vender o seu produto para outros países que naquele momento, de repente, não passe por uma crise como a interna no seu país. Haja visto, né, pessoal, a gente poderia dar até citar um exemplo aqui que não é bem uma crise, mas
o que vem acontecendo aqui no país, aqui no Brasil. A economia muito já estava com sinais de fraqueza, né? Vinha tendo ali uma certa recuperação, depois a gente veio com a pandemia e hoje a gente vê algumas empresas aí, vamos pensar que seguindo seu caminho aí de vento em polpa, né, com os seus negócios de vento em polpa, justamente por estar comercializando seus produtos fora do país, né, estar exportando seus produtos. Então, mesmo uma crise econômica interna acaba não afetando essas empresas que comercializam seus produtos fora do país. E por fim aqui, a melhor forma de visualizarmos o desempenho do comércio internacional de um país é por meio da sua balança comercial. Esse indicador registra as importações e exportações de bens e serviços. Se seu saldo for positivo, consequentemente, significa que o país está exportando mais do que importando. Se for negativo, certamente o valor das importações ultrapassa o das exportações. Então aqui, pessoal, a gente vai falar também mais adiante na matéria a respeito da balança comercial. Já comentei com vocês na aula passada a respeito disso, né? Então a balança comercial é aquela métrica, né? Aquela aferição, né? Que o governo faz, então que a economia de modo geral faz esse acompanhamento de quanto nós estamos vendendo para fora do país em relação ao que nós estamos comprando. Inclusive, né, do final de 2020 agora, né, o fechamento da balança comercial em 2020 para o Brasil foi muito positiva. Nós batemos recorde aí de exportações e terminamos então o final de 2020 com a balança comercial no saldo positivo, né? Então significando aí que o Brasil exportou mais do que comprou fora de outros países, né? Então nesse caso qual que é no sentido da economia, né, o que isso representa, né, de fato? É sinal de que o dinheiro de fora, né, o dinheiro dos outros países entrou aqui no Brasil. Então isso faz ali um grande diferencial para as empresas que tiveram essa comercialização e também para os empresários, né, para a economia e para todos ali que estão envolvidos nesses ambientes de comércio internacional. Seguindo aqui, quais são então os produtos, né, quais são os principais produtos exportados aí pelo Brasil, né, que o Brasil mais exporta, né? Aí aqui não é uma sequência, viu, pessoal, de mais ou menos, é uma lista aleatória, né, dos produtos que vendem mais, que o Brasil mais exporta, né, mais conhecido no mundo aí por esses produtos. Então, soja, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, carne bovina, carne de frango, demais produtos manufaturados aí, automóveis de passageiros, de veículos de carga, açúcar refinado, autopeças, motores para veículos e óleos combustíveis, né, farelo de soja e o café. Destes aqui, pessoal, alguns desses aqui são destaque de modo geral. Por exemplo, nós somos o maior exportador de café do mundo, né? Então outros países aí, guardados alguns períodos, né, mas de um tempo para cá o Brasil tem sido um dos maiores exportadores de café, colocando maior quantidade de café no mundo, né? Então o Brasil é um grande produtor e tem feito isso. Nós somos de muitos anos já um grande exportador de soja, produtor e exportador de soja, além de minério e demais. Aí hoje carne bovina e de frango também vem dominando aí uma grande parcela aí da quantidade de produtos exportados do país, e tem aí alguns outros que em menor escala, mas fazem uma grande diferença então para a economia nacional. Seguindo aqui, partindo já para o final aqui das nossas orientações aqui. Teoria do comércio internacional. Existe então aí, ademais, né, existem diversas teorias que envolvem e entendê-las é fundamental para conhecer como funciona, né? As teorias clássicas chegaram na segunda metade do século XVIII com a necessidade de explicar as trocas entre os países. Como resultado, sua relação com o comércio era de que diversos países tinham necessidades econômicas e precisam supri-las,
através de produtos e serviços que podiam ser encontrados em outras partes do mundo. Então, pessoal, aqui se a gente pegar lá na história, né, até inclusive o Brasil foi colonizado, né, acabou sendo descoberto e colonizado muito por conta desse comércio internacional que já existia há muitos e muitos anos, né? Então, como conta a história, né, Pedro Álvares Cabral saiu com as suas embarcações, com a sua corporação, para desembarcar nas Índias, onde eles faziam, né, o comércio português, comprava seus insumos nas Índias e acabou caindo aqui no Brasil e na América do Sul, e foi toda aquela história que a gente já conhece. Então a teoria do comércio internacional ela é muito antiga e o estudo dela vem depois aí do século XVIII para entender um pouco mais o porquê que os países então faziam essas trocas, e uma das explicações principais era justamente por tentar suprir aí as suas necessidades e acabavam encontrando o que eles precisavam em outros locais. Então, muito simples, né? Muito simplória esse entendimento e muito significativo também. E aqui, pessoal, fechando nossa introdução à nossa matéria, né? Os principais organismos aí internacionais que regulam então o comércio. Quais são estes organismos, né, e o que eles representam? Então, o primeiro organismo aí é a Câmara de Comércio Internacional, o CCI, que é um organismo não governamental criado em 1919, composta por câmaras de comércio. E essas câmaras de comércio, né, são comitês aí, grupos de representantes econômicos aí das economias internacionais, das economias do país. Então aí os ministros de comércio exterior que fazem parte aí dessa corporação, dessa câmara, para discutir justamente essa relação entre os países e também quais são ali as tratativas que serão tomadas. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, criado então em 94 através do acordo de Bretton Woods, e tem a função então de garantir assim a estabilidade financeira do mundo e ajudar países em crise econômica através de empréstimos. Então aqui, e esse aqui é um elemento, né, um organismo muito importante, e aí talvez vocês já devem ter ouvido por aí, quando fala assim, ó, a dívida externa do país está muito grande, a dívida do Brasil fora com o FMI tem crescido, ou foi pago, ou foi diminuída. É justamente desse órgão aqui que tratam essas dívidas externas aí. Quando um país, como está dito aqui, né, quando um país enfrenta algumas crises econômicas, o que ele faz? Ele vai em busca de dinheiro, como a gente mesmo. Estou precisando de dinheiro, vou no banco e peço um empréstimo, né? Pego um empréstimo e esse empréstimo tem ali os seus juros, né? E o Brasil, e como outros países, não é diferente. Então, quando o país está passando por uma crise, ele acaba recorrendo ao Fundo Monetário Internacional para pegar um dinheiro emprestado, e claro que depois tem que pagar ali com juros e correções, né? Esse FMI ele é custeado pelos países aqueles que têm dinheiro. Então, o país que tem dinheiro coloca à disposição o seu dinheiro no Fundo Monetário Internacional para aqueles países que não têm resgatar. E o que esse país que tem dinheiro ganha? Ele ganha com os juros, e no momento em que ele precisar, ele vai resgatar esse dinheiro aí para poder utilizar da melhor forma. Então, é o mesmo que aplicar em fundos, né? Uma aplicação de fundos pessoal, né? Então, eu coloco um dinheiro lá, esse dinheiro alguém ou alguma organização vai usar para alguma coisa, e quando eu precisar eu posso resgatar, ou eu vou só resgatando os rendimentos que ele tem. Então, o Fundo Monetário não é diferente e funciona dessa maneira. Depois aqui, o Banco Mundial foi criado então na Segunda Guerra Mundial com a função inicial, né, de auxiliar e reconstruir a Europa no pós-guerra, e após a sua reconstrução focou no auxílio a desastres naturais, ajudas humanitárias e outras necessidades advindas de conflito, sendo seu principal foco contribuir para a redução da pobreza de países em desenvolvimento. Então o Banco Mundial ele tem esse papel, né, de fazer aí essa gestão do dinheiro internacional,
Então aquelas empresas que aplicam os seus fundos ali, colocam dinheiro à disposição aí de fazer empréstimos e tudo mais, eles passam pelo Banco Mundial. Esse banco tem esse papel humanitário aí, né? Então, Banco Mundial. E por fim aqui, a OMC, né, a Organização Mundial de Comércio, criada em 48, através do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, com o objetivo de incentivar o crescimento da economia mundial, acima de tudo através de negociações de acordos entre países, a fim de reduzir barreiras comerciais. Então aqui, pessoal, a OMC, qual que é o papel da OMC, né? A OMC, o principal papel da OMC foi justamente facilitar as negociações de acordos. O que são os acordos, né, pessoal? Eu posso comprar e vender de qualquer país. Isso, né, no caso do Brasil, ele tem esse livre comércio, né, participa desse livre comércio. Agora, se eu quero fazer algumas tratativas com um país em específico ou com um grupo de países em específico, aí nós chamamos de acordo. O que é esse acordo? Por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês. Eu posso negociar, por exemplo, lá com os Estados Unidos, vou dar um exemplo dos Estados Unidos para facilitar, né? Mas eu posso fazer uma tratativa lá direto com os Estados Unidos através de um acordo em que eu digo assim, olha, Estados Unidos, eu vou te vender carne bovina mais barato e ao mesmo tempo você oferece, sei lá, tecnologia, né, produtos de tecnologia com descontos em impostos e tudo mais. Então eu faço um acordo. Isso eu não faço para todos os países do mundo, eu faço para esse país em específico. E aí então a gente chama isso de um acordo. E esse acordo pode ser feito ou com um país direto em específico, ou pode ser feito com grupos. E aí a gente vai ver mais adiante os grupos, né? União Europeia, Mercosul, BRICS, dentre outros grupos de países aí que a gente vê que se tem espalhados pelo globo. Então, o papel da OMC é regular aí e facilitar, incentivar, né, esse crescimento das negociações através de acordos e assim fazer com que as economias mundiais aí se amplifiquem, né, e se qualifiquem cada vez mais. Beleza, pessoal? Da parte de introdução era isso. A gente segue na próxima aula com mais o conteúdo a respeito do comércio, estudos do comércio internacional. Tá bem? Boa noite para vocês e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.